dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso MBCV Cast. E hoje, toda quinta-feira à noite, a gente conversa com alguém que possa trazer uma história de vivência com a gente. E esse dia não vai ser diferente, porque a gente está comemorando aí nesses dias o Dia do Estudante. Ei, você é estudante? Você que está nos assistindo, né? Você é estudante? Já estudou? Tem algum curso superior, algum após? Você que já passou esse processo sabe da luta que é hoje no Brasil alguém se formar. E no MBCV Cast a proposta é esta, né? Trazer alguém que tenha vivência para contar para a gente como é que funciona esse negócio. E eu vou trago aqui um médico veterinário, Fábio Sanches. Seja muito bem-vindo, Fábio. Boa noite, pastora, tudo bem? Muito obrigado, é uma honra estar aqui e poder trocar essa ideia. Ah, isso aí, legal. Quanto tempo faz, Fábio, que tu tá formado? Formado desde o final do ano passado já. Quantos anos você estudou? Eu estudei em torno de 6 a 7 anos, mais ou menos. Sério? Uhum. É. Tempo de cursos, ele leva 5, dependendo da faculdade, hoje já é 6. Mas eu passei um pouco mais, porque tive uma época que eu tive que parar por questão financeira e depois tive que retornar novamente. Isso é que, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa falar, né? Porque hoje a maioria dos estudantes, Fábio, por exemplo, a gente tem a rede pública, que atende em 90% dos estudantes, a gente tem a rede privada, né? E tanto para as questões de ensino médio fundamental, quanto da universidade, né? Sim. Mas tu acha que tem muita diferença no aprendizado? No ensino tem bastante. É? Tem porque quando a gente fala de ensino fundamental, ensino médio, tem uma questão de estrutura que entra, né? Tem a questão de grade curricular também. Então, a forma que é proposta, a forma que é entregada, esse conteúdo, ele é diferente, querendo ou não, de uma instituição federal, uma instituição particular, uma instituição pública. Né? Então, a gente pode dizer que a pessoa que se forma numa instituição pública, ela tem um passo atrás. Exatamente. Eu sempre falo, o ensino fundamental ainda tem uma estrutura legal, assim, nas escolas de fato onde eu estudei, no ensino fundamental, elas tinham uma estrutura boa onde conseguiam entregar o conteúdo. Agora, na parte estadual, ali foi bem complexo, porque eu peguei muita época de greve dos professores, peguei época onde não tinha professores querendo dar aula, onde Aí tu tinha aqueles buracos no meio da grade. Exatamente. Por exemplo, eu sempre falo um exemplo quando eu tô conversando com os adolescentes, os UADs também, que eles perguntam bastante, de uma época no terceiro ano do ensino médio que eu tava estudando pro Enem já, né? Tava focando, porque a minha ideia, eu sempre trabalhei desde muito cedo, ajudando a minha família e tudo mais, entendendo também esse processo de questão de financeiro, questão da vida, tu pensar na vida. Então eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. E quando eu cheguei no terceiro ano... Tá, mas no ensino médio tu fez estadual. Estadual, pública, exato. E daí chegou no terceiro ano ali... E tu começa a te preparar, né? Porque querendo ou não, eu via meus pais trabalhando muito, trabalhando pesado. Eu pensava, cara, eu entendo que tem a necessidade do serviço na mão de obra, tem essa necessidade. Mas o meu sonho sempre foi estar na veterinária, né? Mas o que tu fazia nesse caso? Eu trabalhava com jardinagem, ajudava meus pais com jardinagem. Comecei a auxiliar eles ali com 12, 13 anos, tu começa acompanhando e daí depois teu serviço começa a fazer efeito de fato, né? Então durante todo esse período ali eu auxiliava eles de fato. E eu fazia eu intercalava entre estudo e o trabalho. E daí chegou no terceiro ano ali me preparando para Enem, e daí eu me deparei com falta de professor de português, que também era o de literatura e de matemática. E aí, como é que eu faço uma prova do Enem da vida? Então... Aí começa a surtir a diferença, sabe? Eu lembro que na época eu tinha um colega da faculdade, hoje ele trabalha no Sicredi, já tá muito bem assim dentro do Sicredi. Sim. E a gente conversava sobre isso, porque a gente tinha muito essa noção de tipo, eu quero ter uma família um dia, eu quero ser alguém, tipo, de ter um estudo, de tu ter uma estrutura, de tu poder ser referência para outras pessoas. A gente pensava muito nisso. E a gente ficava debatendo sobre isso durante as aulas, muitas vezes. Porque, tipo, como é que eu vou competir com um aluno de Liberato, por exemplo? Como é que eu vou competir com um aluno que estuda no Colégio São Luís, em São Leopoldo? Como é que eu vou competir com alguém que estuda no Sinodal, se eu não tenho nem professores para me dar aula?
sabe? Essa é a realidade Essa hoje ainda. Ainda é. Então a gente começava a se debater com isso, sabe? E isso pesava bastante pra nós, sabe? Então foi um período bem complexo, assim, onde eu fiz o Enem, eu percebi a diferença, porque eu fui muito mal, e mesmo estudando, assim, o básico, com o conhecimento que eu tinha ali no ensino médio, eu percebi que o ensino médio, na escola pública, onde eu estudei de fato, ela não te dá resultado. Se tu não tentar buscar fazendo, que nem na época, depois, claro, eu fui fazer cursinho, mas mais pra frente, quando eu trabalhava de dia, estudava de noite. Então, tu terminou o ensino médio e tu passou um tempo se preparando a isso. Na verdade, eu fiz, né, o Enem, quando eu terminei o ensino médio, ali na época do ensino médio, né, finalizando, eu fiz o Enem, e daí não fui bem mal, a nota de corte eu lembro que foi abaixo de 500, e tu tinha que ter mais que 500, mais que 600, né, na verdade, pra te querer concorrer a uma vaga. E daí eu fiz eu fiz 3 anos, 3 Enems consecutivos, né. Eu fiz, o primeiro eu fui mal, que foi finalizando o ensino médio. O segundo, eu já entrei na Ubra, né? Fiz o vestibular para Ubra. O vestibular, querendo ou não, para te entrar numa instituição particular é mais tranquilo, né? Então eu fiz o vestibular, passei, então eu estudei durante um ano, eu estudei na Ubra. Também nesse mesmo... Que é lá em Canoas. Canoas. Fazia veterinária ali também. Mas tu morava... em Lomba Grande. Então eu fazia o trâmite de sair 6h30 de casa, 6 horas, e eu morava numa região onde ficava 500 metros, 700 metros da parada. Estrada de chão. Peraí. Tu trabalhava. Vamos fazer. Ó, eu tô só insistindo nisso, porque às vezes assim a gente acha que as pessoas chegaram lá, agora ele é um médico veterinário. Ai, meu Deus. Mas a gente precisa pontuar. Tem todo o processo. O processo, né? Então tu trabalhava durante o dia com os teus pais. Isso. Braçal. Exatamente. E aí tu te arrumava e andava 500 metros para chegar na parada para ir para Canoas. Isso, ali no período do ensino médio, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. E daí quando eu passei pra Ubra, eu estudava, tinha dias que era de manhã e tinha dias que era de tarde, que era intercalado. Então eu ficava trocando essas datas, e nesses horários. Então eu ficava intercalando, tinha dias que eu acordava às 6h30 da manhã, tomava meu café, me arrumava, andava esse espaço, pegava o ônibus, ia até São Leopoldo, a estação ali, São Leopoldo, né, do centro, pegava o trem, ia até a estação agora eu não lembro o nome da estação, acho que é São Luís, se eu não me engano, de Canoas ali, ia a pé até a Ubra. A Ubra dava em torno de 2,5 km, 3 km de asfalto, né. Meu Deus. Daí eu fazia todo esse período, todos os dias praticamente. E daí fazia isso, voltava pra casa. Daí quando era de noite também, pegava ali, chegava em casa de meio-dia, mais ou menos, almoçava corrido, assim, trocava de roupa, tomava um banho, pegava o ônibus e ia pra universidade. Esse mesma historinha. Mesmo, sempre. Só que em turnos diferentes. Exatamente, durante um ano eu fiz isso. E daí, só que como eu tava na parte particular, e eu não fazia todas as cadeiras, tu tinha como fazer, 2, 3 cadeiras, tinha o mínimo de crédito que tu poderia fazer. E eu sempre fiz o mínimo durante esse um ano. Só que, querendo ou não, eu via que minha família tava se desgastando muito, sabe? Porque eles queriam que eu estudasse, mas era um valor muito alto, era muito acentuado. Na época, pagava só na faculdade, era em torno de 1.800, fazendo 3 a 4 cadeiras. Então, imagina, é um valor muito alto. Não que a Ubra seja cara, mas por conta de toda a estrutura e tudo que eles oferecem, é um valor justo pra universidade, né? Mas pra mim, na minha situação... dentro da tua condição naquele momento... Era bem pesado. Então, eu passei um ano, daí eu cheguei a um ponto no final do ano e disse, cara, eu não consigo mais ver a minha família sofrendo tanto. E eu, por mim, eu era jovem, então tu trabalha... Teu pai trabalhava e tua mãe também. Todos nós trabalhavam juntos. Normalmente era nós 3 trabalhando junto. Entendi. Então eu vi o quanto eles trabalhavam, querendo ou não, é sol, é frio, tu tem que trabalhar, porque se tu não trabalhar, tu não ganha, não vive, né? Então foi um período bem puxado, assim, pra eles, né? E pra mim também, mas eu via mais pra eles, porque querendo ou não, tu sempre vai querer que teu pai e tua mãe, eles estejam confortáveis, e pra mim era assim. Então eu decidi parar, eu estudei um ano, daí um ano eu decidi parar, eu falei com eles, conversei, eles também falaram pra mim, Fábio, a situação é a seguinte, a gente não consegue mais pagar, porque é um valor muito alto, esse ano a gente já teve que pagar, então foi bem pesado, então eu decidi parar durante o ano. Tu não tem irmãos? Agora eu tenho, meu irmãozinho foi adotado, eu acho que ele foi adotado, fazia uns 2 anos que ele tinha sido adotado, eu tinha uns 16 mais ou menos quando ele foi adotado. Então, eu tinha um irmãozinho já pequeno, claro, então tinha toda essa questão financeira, né? E daí eu parei durante o ano, daí eu
continuava trabalhando durante o dia, daí que começou a parte pesada. Mas nesse mesmo lugar, com teus pais? Isso, sempre. Eu acho que eu trabalhei 1 ano depois, que foi em outra empresa fora, mas eu sempre, toda a minha vida, desde os 12, 13 anos, foi com a minha família. E daí eu parei 1 ano e continuei trabalhando com eles, durante a manhã e tarde, né? Fazia o dia todo, trabalhava com eles. Então era a mesma coisa. Acordava às 6 horas, então, como nós morávamos em chácara, o pai acordava às 6 horas e ia tratar os bichos, né? Ia cuidar da chácara. E eu acordava às 6 horas, fazia o café e já organizava junto com a mãe todas as coisas que tinha que fazer. Deixava as máquinas prontas pro trabalho, tudo. Essa parte de trabalhador do dia a dia. E daí a gente saía, ia trabalhar, chegava às 11h30, meio-dia em casa, assim, almoçava, se arrumava pra ir trabalhar de tarde de novo. Chegava, o serviço variava muito de horários, porque como é um serviço que, serviços menores, serviços maiores, então às vezes chegava às 5h30, às vezes chegava às 4h30, e às vezes chegava às 6h30, que já era em cima do laço pra mim sair, porque eu comecei a fazer cursinho nesse meio tempo. E daí eu fazia cursinho aqui no centro de Novo Hamburgo, na Nicolau Becker. O cursinho que tu fazia era pra passar em outro vestibular. Pro Enem. Daí ele era um cursinho, ele era direcionado pro Enem e pra URGS. Tá, mas tu já estudando, tu não conseguia fazer essa Não conseguia, porque daí eu não tinha um período pra descanso, né? Porque daí ficava muito corrido todo esse período. E quando eu chegava também, quando eu saía da universidade, nesse período de tarde, eu chegava muito tarde em casa. Chegava às 7h30, 8 horas, então não pegava o horário do cursinho em si, né? Então quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a estudar de noite, então era bem corrido também. Chegava esse horário, 6h30, final do dia ali, né? Esse horário. Tomava um café, trocava de roupa, rapidinho, mesma história. Pegava, andava até a parada, pegava o ônibus. O ônibus eu sempre chegava 15, 20 minutos atrasado no cursinho, porque o horário dele não batia com o do curso. E o anterior era muito cedo. Muito cedo. Lomba Grande, então, tipo, os horários eram muito escassos, sabe? Então eu pegava o ônibus, chegava um pouco atrasado sempre. Mas daí eu começava, ia no cursinho. Daí o ônibus de volta era 11h30 da noite. Eu pegava o ônibus 11h30 no Paradão, saía lá da Nicolau Becker, ia a pé pra ganhar um tempo até o Paradão, pegava 11h30 e chegava meia-noite em casa. Meu Deus. Daí meia-noite era o horário onde eu sentava e ia passar limpo o conteúdo do cursinho. Porque no cursinho ali tu não estuda, né? Tu simplesmente acompanha o conteúdo. Recebe a informação. Exatamente, mas o momento que tu assimila e tu guarda é o pós, né? Então, era o horário que eu funcionava. Até hoje é o horário que eu funciono pra estudar. É esse horário de meia-noite, 1h, 2h ali da madrugada. Então eu chegava em casa e ia estudar. E às vezes tu entrava no conteúdo, tu não olhava o horário. Tu simplesmente ficava estudando. Então, ficava até 2h30, 3h da manhã acordado. Várias e várias noites. Era recorrente fazer isso, praticamente todo dia. E daí no outro dia, 6h, tava em pé de novo. Meu Deus, eu tô cansada só de ouvir. Foi um período foi bem puxado. E daí esses últimos, então, esses 4, 5 anos que faltaram, tu fez dessa maneira. Fiz dessa maneira. Daí eu fiz o cursinho ali, né, nesse período. E fiz a prova do Enem, passei porque daí tem o ProUni e o SISU. ProUni é onde tu ganha bolsas em universidades particulares, pelo Enem, né? Tá. E daí tu tem 2 opções, tu tem a tua primeira opção e a segunda opção. A minha primeira opção em particular eu coloquei pra Fevale, e a minha segunda opção eu coloquei pra Palhoça, Santa Catarina, né? Porque eu tinha meus tios lá, então eram as 2 particulares que eu queria. E para federal, pelo SISU, que tu ganha vaga, é uma disponibilidade de vaga, eu coloquei a primeira opção, eu coloquei Instituto Federal em Frederico Westphalen, que também era todos veterinários, eu nunca quis fazer outro curso na vida. E o segundo eu coloquei como a URGS. E daí, nesse meio tempo, daí eu fiz o Enem e tal, quando saiu a nota, depois de todo esse 1 ano, e só dando ênfase, eu não tinha final de semana pra descansar, porque chegava nos finais de semana, a gente tinha os simulados, né? Mas aí tu tava com quantos anos nessa... Eu tava com 18 anos. E daí, é a época da gente fazer isso, eu sempre falo, tu tem tempo pra tudo, então esse é o período pra ti, se tu quer baixar a cabeça e quer crescer esse momento. Isso é uma coisa boa de tu falar, porque às vezes, o que a gente tem visto hoje? Os de 18 anos querem ficar na frente das telas. Estudar, ó. Não. Esse tipo de esforço que tu fez aí, isso é raríssimo hoje. Hoje em dia é muito mais escasso, porque hoje em dia, querendo ou não, é muito mais fácil, né? É muito mais cômodo. A gente fala muito da tecnologia. Hoje em dia a gente tem a IA, né? Por exemplo. Hoje tu bota no chat GPT ali, eu quero que faça... Vamos criar um roteiro para uma história, para um livro, para um filme. O chat cria para ti. Então é muito cômodo, sabe? Na minha época ali, quando eu tava fazendo isso, não tinha isso. Tinha internet, eu tinha acesso
alguns acessos que estudantes mais antigos não tinham. Então, mas de quantos anos a gente tá falando? 5 anos atrás. Tá, mas isso aí é aqui, ó. Uhum. Não é tão longe, é muito perto, não é próximo. Tão longe, não. Então, e ainda já tinha um acesso muito grande. A única coisa que não tinha 5 anos atrás era o ChatGPT. Exatamente. Que o acesso ao conteúdo, ao material, tudo isso a gente tinha, né? Então, querendo ou não, já era mais fácil, mas eu acho que ainda pegava uma geração que pensava um pouco diferente, sabe? Porque que nem a minha geração 99, 2000, 2001, eles ainda já tinham um conhecimento que era passado, conhecimento empírico de família, né? O avô falava, o pai falava. Só que eu acho que essa geração atual já é diferente. Porque querendo ou não, já crescem com o celular na mão, já crescem com a tela na tua frente. Então é muito mais fácil de tu não querer fazer as coisas. Claro. Porque é muito mais simples, mais cômodo. Mas eu tô louca pra saber o que deu essa história aí daí do teste aí. Daí eu fiz a prova e eu fui muito bem. Porque como eu estudei, baixei a cabeça de fato, porque eu abri mão de muita coisa. Abri mão de ficar passeando final de semana, abri mão, porque na época eu até namorava, né? Eu não passei pelo JOAD, então eu não tive a questão do pacto de honra. Minha família, tudo, eles aceitavam, então eu não entendia muito sobre essa questão. Então pra mim era comum namorar naquela idade. Sim. Então eu namorava. Só que eu tive que abrir mão de muita coisa ali naquele período. O tempo de tu tá namorando, de tu tá junto, não tinha esse período. Era a época de eu tá estudando, sabe? Então foi ali onde eu larguei mão de futebol, porque eu jogava bola desde muito cedo, jogava bem. Então também tinha o sonho, como todo adolescente brasileiro, hoje diminuiu um pouco, mas ser jogador de futebol, então abri mão disso também. Abri mão de estar com meus amigos, de ir pra festa. Abri mão de tudo que é a vida, assim, na parte carnal, né? Então eu foquei, eu direcionei o que eu queria. Fora, exatamente. Eu direcionei muito aquele ano. Então eu fiz a prova do Enem. A URGS eu não fui tão bem, porque ela é outra forma de processo, né? Da prova e tal. E eu me adaptei melhor à prova do Enem. Então eu fui muito bem, tirei uma nota muito boa, assim, tirei uma nota de corte na época, eu acho que foi 800 ou alguma coisa assim, tirei quase 1000 pontos na redação, então isso te dá uma pontuação muito alta. Então eu consegui bolsa em Palhoça, Santa Catarina, consegui a bolsa aqui na Fevale e consegui vaga na URGS, no Instituto Federal, em Frederico Westphalen, e consegui na URGS. Nossa! Só que daí... todos os lados podia ir. Daí eu pensei, cara, eu quero tentar viver sozinho, pra ver como é que é. Adolescente, né, quer viver a vida, né? Quero morar longe, pra ver como é que é de fato. E é o Instituto Federal, pensei na minha cabeça, né, o mundo belo, maravilhoso, fácil, né? Eu vou pra uma federal, vai ser tudo mil maravilhas, eu vou poder estudar, focar, não vou precisar trabalhar e tal. Não vou ter gastos, porque vai ser muito mais em conta. Quando eu fui pra Frederico, eu vi que a realidade era outra. Porque daí eu escolhi Frederico, né? Porque era no Instituto Federal. Querendo ou não, Instituto Federal, ele vem professores muito bons de todo o Brasil. Então eu pensei assim, o ensino vai ser bom. Talvez ele não tenha um hospital veterinário, mas como é no campo, a gente vai ter acesso a muita coisa. E de fato, tinha acesso, sabe? E fui pra lá, e daí quando eu me deparei com a realidade... Daí caiu os butiá do bolso aqui, né, gente fala. Porque daí tu chega lá, tu acha, não vou ter gasto porque é federal, é de graça e tal. Mas daí tu tem alimentação. Sim. Tu come, tu tem que pagar aluguel, luz, água. Isso aí, porque na época eu não consegui local pra te morar, né? Porque tinha local pra te morar dentro da instituição. Porque era o Instituto Federal e era o UFSM, um campus da UFSM junto, né? Do lado. Só que ali tinha como era o Instituto Federal e também tinha um colégio agrícola, os estudantes do colégio agrícola dormiam nos quartos que tinham disponíveis. E eu não conseguia esses quartos. Daí eu não precisaria pagar. Então eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar alimentação. Só que eu morava perto, então não precisava pagar transporte, mas ainda tinha que andar 2 km até o ônibus. Então, o caminhar, né, dentro desse período sempre foi normal pra mim. Daí, morava próximo, digamos assim, 2 km da universidade, só que foi um período bem complexo, porque eu morava longe da minha família, eu não tinha amigos, porque eu não tinha conhecido nenhum, morava em um lugar totalmente diferente do que eu era acostumado. Então eu vivia dentro do meu quarto, estudava, ia pra universidade e voltava pra casa. Então foi um período bem, bem complicado. Solitário. Assim, bem solitário. Eu lembro que eu nunca contava pra mãe, assim, eu contei há pouco tempo até pra ela, eu dizia, eu passei fome naquela época, eu passei necessidade naquela época, só que eu não queria falar pra eles. Porque eles já tinham passado muito sofrimento comigo, daí eu pensei, eu não vou falar isso pra eles, né, eu vou tentar aguentar no peito, do jeito que dá. E eu lembro que eu aguentei, passei um ano, estudei, fazia 9 cadeiras, às vezes 10 cadeiras no semestre.
E daí eu estudei um ano ali, e depois, como eu tinha bolsa, tinha conseguido na Fevale, essas bolsas que não são preenchidas, elas ficam como remanescente pelo ProUni. No caso, eu tinha conseguido no meio do ano, no início do ano, no meio do ano, elas sobrariam, elas viriam de novo, né? E daí, nesse período, eu encaminhei toda a documentação, porque no início do ano eu até tentei, só que não deu tempo hábil de eu encaminhar todos os documentos. Porque, querendo ou não, é um processo bem complicado, bem seletivo, então tu tem que encaminhar documentos de tudo que tu possa imaginar, né? Era um polígrafo desse tamanho de documentação. E daí eu não consegui tudo naquela época. E daí eu pensei, pô, vou pra Frederico, mas eu vou deixar essa carta engatilhada na manga, sabe? Porque já vou deixar a documentação toda pronta, caso eu não consiga me adaptar, caso não dê certo lá e eu voltar, eu quero continuar estudando, sabe? Tu é estrategista. Exatamente, eu tive que pensar, eu pensei nisso, né? Eu disse, pô, se é a oportunidade que eu tenho, eu não vou fazer tudo de novo, né? Então, eu vou conseguir. Daí eu fiz toda a documentação, deixei tudo separado, tudo organizado já. E quando chegou o meio do ano ali, eu consegui de novo a bolsa. Daí apareceu as bolsas remanescentes, me inscrevi, tinha todas as documentações, levei e consegui a bolsa 100%. E aí, qual é o horário? Era o horário aqui na Fevale? O horário da Fevale era um pouco melhor, era das 9... Era de dia também, né? Começava ali a aula 9 horas ou 15, ou 9h15, ia até umas 11, meio-dia, dependendo das cadeiras, e depois também começava às 2 e ia até às 5, ou até às 6, ou até às 7, dependendo da quantidade de crédito que eram as cadeiras. No primeiro semestre que eu cheguei aqui, como eu já tinha feito cadeiras em outras universidades, tanto na UBRA quanto em Frederico, foi aplicando. Eu fui aplicando, aproveitei algumas. Então, no primeiro semestre eu não fazia tantas cadeiras, eu fazia 2, 3, e daí eu aproveitei esse período para trabalhar. Só que o que eu pensei, eu já trabalhei muito tempo com meu pai e com a minha mãe, eu vou trabalhar fora para ver como é que é. E nessa época tinha um conhecido do meu pai, que ele é dono de uma empresa de internet aqui em Canudos, em Novo Hamburgo, e eu fui trabalhar com ele. E daí eu passei um ano trabalhando, enquanto eu estudava, eu trabalhava com ele. Então eu intercalava esses horários também. Só que daí ali eu era CLT, digamos assim, porque eu trabalhava fixo com ele. Então eram os horários que a empresa necessitava. Então também nunca parei nesse período assim. O único tempo que eu parei foi quando eu tava na Federal, porque daí lá não tinha como estudar por causa dos horários, né? É muito contramão assim para qualquer tipo de serviço. Daí é que eu consegui a oportunidade de trabalhar ali na empresa e passei também. Eu acredito que tenha dado um ano trabalhando com eles e fazendo o esquema da faculdade, eles correriam. Então, eu saía da Lomba, vinha pra Novo Hamburgo, ficava ali, estudava até 1 hora, mais ou menos. Eu trabalhava, na verdade, até 1 hora, e depois saía e ia pra universidade. Então, era da 1 até as 2, eu tinha um período pra comer e me locomover até a Fevale, que o campus é em Campo Bom, né? Perto da PRF, lá na 240. Entendi. Então era sempre corrido, sabe? Os horários sempre foi corrido. Por isso que hoje eu tô me desintoxicando de ser tão atucanado, sabe? De ser tão acelerado. Eu lembro que a Ana até dizia pra mim, a minha esposa, ela sempre falou: calma, come devagar, tá comendo muito rápido. Porque querendo ou não, era sempre ali. O hábito. Exato. Sempre correndo. Então, aos poucos tu vai se desintoxicando de algumas coisas. Mas foi assim, querendo ou não, também foi um período bem corrido da universidade e tal. E foram 5 anos, assim, que foram maravilhosos, assim, de ensino, de muito aprendizado. Claro, o que a gente aprende, de fato, é na prática, né? Na vida mesmo. Mas ali dentro da universidade, na parte teórica, a Fevale tem uma estrutura, tem um hospital muito bom. Então, querendo ou não, eu me dediquei bastante e deu oportunidade de me desenvolver. Mas antes da gente encerrar, que o tempo voou, mas eu queria que tu me dissesse por que veterinário. Sempre foi meu sonho. Eu não sei explicar, porque eu sempre tive muita afinidade com os animais, né? Eu me criei dentro de uma chácara, então, querendo ou não, esse contato com os animais sempre foi muito grande. Diário. Exatamente. Então, eu sempre tive a sensibilidade de, tipo, tu poder olhar pro animal e, às vezes, tu entender o que ele tá precisando, sabe? E hoje eu vejo isso muito quando eu atendo dentro da clínica, de fato, dentro do consultório. Às vezes, o animal ele vem com alguns sintomas, mas, tipo, tu precisa entender o que ele tá sentindo. Tu precisa entender o que ele tá demonstrando, sabe? Eu sempre tive essa sensibilidade. Eu lembro que na época que morava na chácara com o pai e com a mãe, sempre que tinha algum animal doente, será que não pode ser isso? Será que não pode ser aquilo, sabe? E tu olhava pra ele, te demonstrava que ele não tava bem no olhar, no gesto, sabe? Na forma, sem ter o conhecimento, mas eu já entendia que era aquilo que eu queria, sabe? Por essa afinidade. Então, eu sempre tive esse desejo. Nunca pensei em fazer outra coisa além de ser jogador de futebol. Sim, e hoje, então, tu trabalha de noite, né? Como plantão de um hospital de veterinário.
E durante o dia tu tem esse tempo de descanso. Exatamente. E tal, tu recupera, tu consegue recuperar. Sim, agora sim, quando tu começa é um pouco complicado, porque até tu acostumar, habituar teu horário é bem complexo, porque tu fica naquilo na cabeça. Como tu trabalhou toda a vida de dia, tu fica, pô, mas esse dia tem que render, né? Esse dia eu não posso dormir o dia todo. Mas aí tu tem que parar, pensar, não, peraí, é que eu trabalho de noite, né? Então eu preciso descansar. Na verdade, deveria ter marcado para bem mais tarde contigo. Capaz. Mas tu viu e ouviu o que aconteceu para esse menino chegar onde ele chegou? Você conseguiu perceber que um estudante não é só aquele que pega as suas coisinhas, vai para a escola, principalmente ali ensino fundamental e médio, vai para casa, vai para a tela, tem a comidinha do lado, não faz nada na vida a não ser estudar. Não, quando a gente quer chegar em algum ponto, tem um preço a ser pago. A gente vai encerrar agora, porque foi muito bom estar contigo, ouvir. Eu acho que é muito bom para essa nova geração ouvir essas experiências que tu teve, né? Mas eu quero que tu deixe uma mensagem para esse estudante de agora, que ainda talvez não tenha chegado na universidade, mas que ainda que não consegue pagar preço. Né? E eu acho que tem que ser falado essa importância, né? Sim. De ter passado esse tempo. Claro que tu recém começou a tua carreira, né? Recém tu começou. Sim. E tu tem muito para trilhar ainda. Mas eu creio pelo teu perfil que tu nunca vai parar de estudar. Não. Né? Mas tem um preço a pagar para a gente conseguir chegar onde a gente quer, né? Tem um preço, e eu acredito que quando a gente tem um sonho, a gente precisa entender o mundo também, como ele funciona. Porque ele muda. Ele vai mudando, ele atualiza. Então, tu tem que entender quais são os teus desejos, de fato, quais são as tuas vontades e correr atrás. Focar, né? Focar, porque a oportunidade tem. Não adianta vir me dizer, porque eu estudei em estadual, pública, não vou conseguir. Tu vai, se tu ir atrás, tu vai. É mais difícil? É mais difícil. É mais concorrido? É mais concorrido, mas tu tem a oportunidade. Eu tive. Eu passei por tudo que eu falei, tudo que eu passei por isso, de fato, é verdade. E eu tô aqui hoje, eu sou uma prova viva de que eu consegui. Então, se tu trabalhar, se tu baixar a cabeça, se tu focar, tu tem que colocar na tua visão o que tu quer. E daí é o que tu vai buscar. De fato, e eu a vida toda foi assim, minha família foi muito assim, me ensinaram. Então, buscar conselhos, hoje é muito mais tranquilo para te estudar, por exemplo, eu quero estudar para tal coisa. Já que tem o chat GPT, usa o chat GPT, pede para ele fazer então ali uma estrutura de estudo para ti, de dias, de horários, de tudo. Ele vai fazer uma estrutura boa e tu vai conseguir, se tu seguir certinho. Então, tu tem todas as chances, tem todas as oportunidades. É aquela história, tu tem a faca e o queijo. Se tu vai cortar, agora é contigo. É contigo. Mas que legal, foi muito bom te ouvir, o teu exemplo, a tua referência, o teu esforço, a tua persistência. Eu acho que é inspirador. Né? Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.